Essa semana que passou, fiz uma verdadeira odisseia pelos municípios de Mato Grosso e também ontem estivemos em Mato Grosso com a visita do embaixador argentino, senhor Carlos Margarinos, e para Mato Grosso foi realmente uma dádiva receber o embaixador num workshop que foi feito na sede do governo do estado, porque as notícias são muito boas para Mato Grosso e para o Brasil. Mato Grosso hoje é o maior produtor de grãos, milho, soja, girassol, exporta 88% do diamante nacional, é o maior produtor de milho de pipoca, é o maior rebanho do Brasil. Mas Mato Grosso tem um sério problema de infraestrutura. E devido ao frete muito alto, os produtos chegam em outros países e até mesmo em estados brasileiros com baixa competitividade. Mas ontem, na visita do embaixador argentino, presidente João Alberto, surgiu uma luz no fim do túnel. A hidrovia Mato Grosso até a Argentina. Hidrovia essa que não é nova. Aliás, Cuiabá, por muito tempo, serviu-se dessa hidrovia. Aliás, outrora, os senadores e os deputados de Mato Grosso, quando vinham trabalhar, quando vinham exercer o seu mandato parlamentar no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, eles usavam essa hidrovia, desciam pelo oceano, ia até a Argentina e subia até Mato Grosso, porque não havia estradas. Mas, com o tempo, deixou-se de usar esse meio de transporte. E aí o caos se estabeleceu porque as estradas precárias e Mato Grosso passou a viver dependendo dos caminhões. Com isso, o frete, como eu disse, ele acaba inviabilizando o comércio do estado. E depois tentaram-se por várias vezes, durante os últimos 40 anos, reviver essa hidrovia, mas sempre tinha um obstáculo, ou ambiental, ou de qualquer outra sorte. O fato é que nada ia para frente. Quando o problema não era no Brasil, era na Argentina. E essa semana foi assinado o acordo, um convênio entre Mato Grosso e Argentina, foi estabelecida a Câmara de Comércio entre o país vizinho e o nosso estado. E também já recebemos a notícia de que os gargalos da parte da Argentina estão praticamente todos sanados, faltando apenas aqui no Brasil nós destravarmos pequenas coisas aqui no IBAMA e a hidrovia já poderá funcionar plenamente. Isso é importante não só para Mato Grosso, mas é importante para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o Espírito Santo, que vai poder estar usando essa hidrovia e isso, com certeza, nos abrirá até uma saída para o Pacífico, conforme os estudos ali apresentados. Então, foi um final de semana e um início de semana muito proveitoso. Estive também ontem na abertura da exposição da Expo Agro em Rondonópolis, a Expo Sul. Também tivemos ali a presença do ministro da Agricultura, oportunidade em que tratamos de temas como a carne brasileira, sanidade animal. E são assuntos que, de repente, quem está nos assistindo fala: Medeiros, que assunto chato você traz à tribuna. Mas são assuntos que dizem muito a respeito da vida do nosso país, assuntos que, com certeza, vão ajudar a melhorar a situação brasileira no mercado internacional, e isso tem como resultado a geração de emprego, que é tudo que nós precisamos nesse momento. Eu tenho visto muita gente atacar dizendo que o Brasil voltou à fome no Brasil. Isso é verdade. Temos muitos bolsões de pobreza, de responsabilidade de quem nós sabemos. De um governo que saiu, que não teve cuidado com as finanças e quem paga realmente são os menos favorecidos. Mas a importância disso é que, senador João Alberto, parte do Senado brasileiro, parte da Câmara dos Deputados, e eu posso dizer com certeza, não é confete nem é uma defesa, é uma constatação. O governo federal,
apesar de ter sido o governo mais atacado, talvez, da República, da história da República Brasileira, apesar de sofrer todos os obstáculos nas reformas que quer fazer para melhorar o país, tem andado. O Brasil tem caminhado e já a gente sente os efeitos de melhoria na situação econômica. Na sexta-feira, o presidente da República irá, senador João Alberto, em Lucas do Rio Verde. Irá inaugurar uma fábrica de biodiesel, retifico, uma fábrica de etanol de milho, uma das fábricas mais modernas do mundo, tecnologia do estado de Iowa, e Mato Grosso vai passar a produzir, além do etanol de cana, também o etanol de milho. Bem, e qual a boa notícia disso? De repente você pode estar nos assistindo e dizer, eu não tenho carro, isso não me interessa, isso é assunto para agricultor, assunto para quem tem dinheiro. Na verdade, isso tem tudo a ver com a economia brasileira e com a geração de empregos. Ali no Mato Grosso, por exemplo, o milho que antes era levado simplesmente para outros países e ali eram manufaturados e agregavam valor e às vezes, eventualmente, até comprávamos esses produtos, vamos fazer etanol de milho ali no Mato Grosso. Isso vai fazer com que nós possamos ter agregar valor no produto e sem falar que os produtores vão poder produzir muito mais, porque além da demanda que já havia, agora também teremos a demanda na questão do etanol. Então, senador Pedro Chaves, Vossa Excelência, que é de um estado muito similar, e eu gosto de fazer provocação aqui com o senador Valdemir Moca, que é um campograndense, é um mato-grossense do Sul, de fina estirpe. Eu sempre falo que o Mato Grosso do Sul é genérico. E ele me provoca dizendo, mas você foi buscar uma esposa para casar lá, né? Então, aqui a gente tem uma relação muito boa e os estados são muito similares, muito parecidos em sua economia, porque era um Mato Grosso só. Eu concedo com muita honra uma parte para Vossa Excelência. Caro senador José Medeiros, você levantou um ponto muito delicado. Eu estive nesse final de semana visitando os municípios do Cone Sul e eles têm um grave problema realmente com o milho. O ano passado eles compravam a saca de milho a R$30, agora está a R$13. É necessário que realmente a gente agregue valor a esse milho e a ideia de transformar realmente, usar como matéria-prima para álcool é extremamente benéfico. Eu parabenizo Vossa Excelência por essa visão realmente de um produtor de agronegócio e alguém que possa, na verdade, alavancar ainda mais a economia brasileira. Muito obrigado, senador Pedro Chaves. Inclusive, quero convidar a bancada do Mato Grosso do Sul para estar conosco na sexta-feira, lá na inauguração dessa fábrica, talvez seja a primeira do Brasil, que eu sei que serve de modelo também para o nosso irmão Mato Grosso, nosso vizinho Mato Grosso do Sul. Então, são notícias importantes. Tivemos outra notícia muito importante, que é em relação à BR-163. BR essa que também corta o Mato Grosso do Sul. Havia um emperramento na liberação de dinheiro, e já concluo, senhor presidente, havia... por parte do BNDES, a não liberação, o entendimento de que não deveriam liberar porque a Odebrecht estava envolvida no Lava Jato. E eu tenho defendido que nós não precisamos destruir o nosso parque de produção de riqueza, nós não precisamos destruir as nossas empresas porque elas estão eventualmente envolvidas nesse ou naquele problema. Eu acho que o que for problema de polícia, a polícia resolve, e o que for a questão da construção, isso deixa as empresas resolverem. Eu vejo que os outros países, nossos concorrentes, eles produzem o seu parque industrial, protegem as suas empresas. Por quê? Porque isso significa geração de empregos. Nós não podemos, em busca de um purismo, querer a empresa tal se envolveu em algum problema, vamos destruir. Então, são notícias boas para o Estado de Mato Grosso e para o Brasil, e agradeço pelo tempo, senador João Alberto.